Antes de abrir a Bíblia, cumprimenta aí a pessoa que está do teu lado e fala: você é muito guerreiro mesmo, hein? Desse jeito vocês vão deixar o capeta no chinelo. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que está com frio aí? Eu achei que nem ia ter mais inverno, gente. Já estava comemorando. Verdade. Vamos lá. Salmos 25. Salmos número 25. Meu Deus, aleluia, Jesus. Salmos 25, do 12 ao 14, nós vamos ler. Salmos 25, do 12 ao 14. Quem achou, fala: eu amo a Bíblia. Não vale vocês olharem ali, né? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, e os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Feche os teus olhos. Vamos falar mais um pouquinho com Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Deus. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós te agradecemos, Paizinho querido, por aquilo que o Senhor já vai fazer em nós através dessa mensagem, Pai. Prepara o nosso coração, prepara os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que nós estejamos atentos, Pai, àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Prepara o nosso coração, Deus, que aqui nessa noite, Pai, o Senhor encontre terreno fértil, Pai, para produzir, Paizinho querido, a boa semente no nosso coração, Deus. Tira toda a distração, Senhor, que nós venhamos ligar o nosso pensamento em Ti, Deus, e nos desconectar lá de fora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode tomar o seu lugar. Glórias a Ti, Deus. Hoje nós vamos falar sobre salmos, mais especificamente sobre um salmo que foi escrito por Davi. Então, se a gente lê esse número aqui de salmos, desde o comecinho ali, a gente, Davi ele escreveu esse salmo no momento que ele estava muito aflito, angustiado, e ele estava expondo para Deus os seus sentimentos. Se a gente ler um pouquinho ali, a gente vai ver que ele estava tendo, realmente passando por situações de aflição e de desespero. Historiadores contam, né, que esse texto aqui de Salmo foi escrito num contexto em que o filho de Davi estava se rebelando contra ele. Então, ele estava muito angustiado, ele estava triste, ele estava apreensivo, né? E ainda assim, né, passando por tantas situações, tantos sentimentos, né? Ele ainda, se a gente continuar lendo ali o texto, ele adora a Deus, ele engrandece o nome de Deus, ele honra a Deus. E aí, chegando ali nos versículos que a gente leu, ele traz a lembrança, né, que é bom temer a Deus, que aquele que teme a Deus, ele é honrado, que aquele que teme a Deus vai ter uma resposta do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é aquele que teme ao Senhor. Qual é o homem que teme ao Senhor? Aquele
ao Senhor, ele experimentará desses próximos versículos aqui que a gente leu. Dessa graça, dessa bênção que está aqui descrita nos próximos versículos. Mas o que é temer a Deus? Né? E quando a gente fala em temer a Deus, a gente pode pensar em dois sentidos da palavra. Né? Mas o primeiro que a gente pensa é que temer é aquele que tem medo. Né? Mas o sentido dessa palavra aqui nesse texto não é o temer de ter medo de Deus. Né? E muitas vezes a gente pensa que Deus é um Deus em que nós precisamos ter medo, porque Ele é um Deus que castiga. Às vezes a gente cresceu ouvindo isso, que Deus é um Deus que castiga. Né? Mas o temer aqui nesse contexto não é com relação ao medo, embora, né, na palavra de Deus vai ter momentos em que a palavra temer vai ter esse sentido, né? Que Deus ele vai ter ter as consequências, né, dos atos, dos erros, dos homens, enfim. E aí sim nós temos que temer. A justiça de Deus virá e essa nós temos que temer. Mas aqui nesse texto, Davi ele estava falando do homem temente, não do homem que tem medo, mas do homem que reverencia a Deus, do homem que adora a Deus. Se nós procurarmos o sentido da palavra temer, ela vai ter lá o seu significado como reverência, reconhecer a grandeza, o poder, a majestade. Quando Davi ele estava dizendo aqui, aquele que teme ao Senhor, ele estava dizendo, aquele que reverencia a Deus, aquele que reconhece a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, aquele que adora a Deus acima de tudo e de todos. Era desse homem, era dessa pessoa que Davi estava falando. Daquele que reconhece e dá a devida adoração a Deus. E Deus quer que nós sejamos esses homens e essas mulheres, amém? Que amem a Ele acima de tudo, que dê a Ele a devida adoração, o amor e a reverência que Ele merece. Deus deseja que nós venhamos servir a Ele como Ele merece ser servido, porque Ele é o Deus, o nosso Deus, Ele está acima de todos, amém? E às vezes nós esquecemos dessa grandeza de Deus. Às vezes nós não temos essa devida reverência e esse devido temor que Ele merece. E nessa noite Deus quer que nós venhamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração e ver se nós somos essa pessoa que teme ao Senhor, essa pessoa que está reverenciando Ele. Se o nosso estilo de vida, se a nossa vida é de alguém temente ao Senhor. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, se a gente passear pela Bíblia, a gente vai ver vários homens e mulheres que foram tementes ao Senhor. E em todos eles, Deus honrou a fidelidade que eles tinham a Deus. Deus honrou todas as vezes que eles foram tementes, que eles adoraram, que eles reverenciaram, que eles colocaram a Deus em primeiro lugar. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, me veio alguns aqui na minha mente. E o primeiro que vem na nossa cabeça, e com certeza vai vir na sua mente, é Jó. Aliás, essa era uma descrição de Jó, né? Aquele que era temente ao Senhor. Né? Ele foi reconhecido como alguém que temia ao Senhor. Por quê? Porque Deus estava acima de tudo na vida de Jó. Né? Jó não deixou que aquilo que ele estava enfrentando, né, abalasse quem ele acreditava que Deus era. Deus era o Senhor da vida de Jó. Será que quando nós estamos em situações adversas, o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas? Né? A gente gosta muito da parte do Salvador, né? Da parte que Ele é
aquele que me resgatou, aquele que me dá, aquele que me salva, aquele que me garante a vida eterna. Mas será que Ele é o Senhor da minha vida? Aquele que comanda e dirige a minha vida? Porque Jó era temente ao Senhor, ele tinha Deus acima de tudo e de todos. Ele reverenciava a Deus, ele honrava a Deus com a sua vida, com o estilo de vida que ele vivia. Outra pessoa na Bíblia que era temente ao Senhor foi Enoque. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou Enoque para si. Enoque era alguém que temia a Deus, alguém que tinha Deus como aquele que estava à frente, acima de qualquer coisa. Enoque adorava somente a Deus. Noé, ele foi fiel até o fim. Noé, ele não foi à toa que ele foi escolhido como aquele que salvaria, né, a humanidade. Ele é uma tipificação aí de Jesus. Ele Deus usou a vida de Noé para que a humanidade fosse salva, para que nós tivéssemos mais uma chance, né, para que pudesse ser reconstruído essa aliança, esse relacionamento com Deus. Noé era um homem que temia a Deus acima de tudo e de todos. Independente do que falassem para Noé, Noé continuava seguindo e adorando somente a Deus. Noé estava vivendo numa sociedade totalmente perversa. E ainda assim, ele seguia os princípios de Deus. Porque essa é uma das características de quem teme a Deus. Quem teme a Deus, ele tem atitudes de santidade e de pureza. Quem teme a Deus, ele é fiel a Deus, em qualquer circunstância. Quem é temente a Deus, ele tem um estilo de vida de adorador. Ele vive para adorar o Senhor. O seu andar é para adorar a Deus, o seu trabalhar é para adorar a Deus, o seu falar é para adorar a Deus, o seu lar é para adorar a Deus. Tudo à sua volta é para adorar o Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele tem na sua essência a adoração a Deus. Aquele que teme a Deus, ele se aborrece do mal. Ele não compactua com o mal. O mal não é parte da sua essência, porque ele entende que Deus é santo. E a santidade de Deus o constrange. Então o mal não faz parte daquele que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor, ele tem uma fé inabalável. E era isso que se a gente continuar lendo o texto aqui de Salmos, é isso que Davi estava falando. E Davi estava falando, aquele que teme ao Senhor, aquele que tem todas essas características, aquele que vai reverenciar a Deus, aquele que não vai compactuar com o mal, aquele que vai andar num estilo de vida para adorar o Senhor, aquele que vai ter a sua fé firmada em Deus, esse é o homem que vai desfrutar dos próximos itens ali. Esse é o homem ou a mulher, né, que vai viver as bênçãos que estão descritas ali. Continua lendo lá comigo. Aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quando nós tememos ao Senhor, quando realmente reverenciar e adorar a Deus, quando realmente ter Deus acima de tudo em nossas vidas, quando isso é uma verdade em nós, Deus participa das nossas decisões. Sabe, Deus quer nos ajudar nas nossas escolhas. Deus quer que o nosso caminho seja instruído por Ele. É isso que está dizendo aqui, ó. Aquele que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve seguir. Se nós tememos ao Senhor, e se nós temos a Ele como nosso Senhor, como aquele que dirige a nossa vida,
Ele nos instruirá que caminho devemos seguir. Sabe, se você tem buscado uma resposta em Deus, se você precisa tomar uma decisão na sua vida, uma escolha na sua vida, aquele que teme ao Senhor, Deus instruirá que caminho deve seguir. Quando nós tememos ao Senhor, Ele nos dará essa resposta. Ele nos mostrará o caminho. Ele nos dará a direção. Mas só se nós temos esse coração temente a Deus. A verdade é que às vezes nós estamos na casa de Deus e nós, quando o negócio aperta e nós precisamos tomar uma decisão, né? Aí nós lembramos do Senhor. Ah, Senhor, me ajuda. O que eu tenho que fazer? Mas o nosso coração não estava em Deus. Nosso coração está em Deus porque agora eu preciso de uma resposta. Mas, na verdade, Ele não é o Senhor da minha vida. Porque quando me convém tomar uma decisão e essa decisão me é favorável, aí eu vou lá e eu mesmo escolho, né? Mas aí quando eu não sei o que fazer ou a decisão, não sei se essa decisão vai dar certo ou não, aí eu vou lá e corro para Deus. Mas aquele que teme ao Senhor, ele terá o seu caminho instruído por Deus. Ele vai deixar que Deus dirija e que comande as suas decisões. Sabe? Desde as coisas mais simples até as mais complexas. Desde uma decisão do meu dia até uma decisão para a minha vida inteira. Eu vou deixar que Deus direcione essas minhas decisões. Eu vou deixar que Deus comande esse meu caminho, que Ele me instrua por onde eu devo ir. Porque como a gente, né, gosta de citar, né, o versículo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Mas às vezes a gente pensa que não. Ah, não, Deus não vai saber qual que é a melhor decisão para mim, não. Deixe que eu mesmo escolho. Né? Mas a palavra de Deus está nos garantindo que aquele que teme, que aquele que serve ao Senhor, que aquele que reverencia Ele, que aquele que tem Ele como Senhor da sua vida, Ele instruirá que caminho que nós devemos escolher. Ele nos dará essa resposta, Ele nos dará essa direção. Então, se nessa noite você tem buscado uma resposta, ou se você tem precisado tomar uma decisão, Deus está nos chamando para que os nossos olhos e o nosso coração e o nosso ouvido esteja atento para Ele e Ele nos instruirá. Amém? Ali depois ele vai falar assim: na prosperidade repousará a sua alma. Aquele que teme ao Senhor, ele estará seguro e em paz. Aquele que confia em Deus, aquele que tem Deus como o Senhor da sua vida, ele repousará, ele descansará. Às vezes nós não conseguimos descansar em Deus porque nós não estamos deixando Ele ser o Senhor da nossa vida. Porque nós não estamos reverenciando Ele. Ele não é alguém grande e poderoso, no nosso entendimento, grande e poderoso o suficiente para me fazer descansar. Ah, não. Eu preciso fazer, se Deus está demorando muito para fazer alguma coisa, eu mesmo vou lá e faço, porque quando nós, como diz o ditado, né, metemos os pés pelas mãos, porque nós não estamos confiando em Deus, nós estamos dizendo para Ele: olha, Deus, o Senhor não pode resolver o meu problema aí, não. Não. O Senhor não pode me dar o descanso que eu preciso aqui. Às vezes nós estamos andando, cansados, aflitos, sofrendo, porque nós não sabemos quem é o nosso Deus. Ou porque Ele não tem sido o Deus da nossa vida. Porque nós preferimos agir por nós, pelas nossas decisões, pela nossa força, quando Deus está dizendo que aquele que teme ao Senhor repousará, terá descanso para a sua alma. Ele terá, aquele que teme ao Senhor, aquele que confia nele, aquele que tem Ele como Senhor da sua vida,
a sua alma estará em paz, mesmo nos dias de dificuldade. Porque, como eu falei aqui, o que Davi estava falando anteriormente ali? Que ele estava em dias de aflição, em dias difíceis. E nesses dias difíceis ele falou: aquele que teme ao Senhor repousará a sua alma. Davi sabia quem era o Deus dele. Davi sabia a quem ele servia. Davi sabia que, por mais que ele estivesse enfrentando esse problema, essa situação, ele sabia que ele, o Deus que ele temia, e esse Deus repousaria, traria descanso para a alma dele. Se você tem estado com a sua alma aflita e angustiada, Deus quer te lembrar nessa noite que se Ele for o Senhor da sua alma, nele você encontrará descanso. Nele nós encontraremos esse descanso quando nós estivermos aflitos, angustiados, cansados, às vezes de lutar com as nossas próprias forças, cansados talvez fisicamente, talvez emocionalmente, talvez espiritualmente. Ele é esse descanso para as nossas almas. Ele é esse refrigério. Inclusive, Davi ele vai falar isso aqui mais para frente, que ele é esse refrigério. Deus é o refrigério para a nossa alma. Amém? Depois ele vai falar ali: e a sua descendência herdará a terra. Aquele que teme ao Senhor não só alcançará bênçãos para si, mas também para aqueles que vierem depois dele. A bênção do Senhor alcança a próxima geração através das nossas vidas, amém? Que quando nós tememos a Ele, quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos Ele como o principal nas nossas vidas, a bênção do Senhor alcançará não só eu, mas também a minha casa, os meus filhos, a próxima geração. Amém? E depois ele vai falar ali: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Aqueles que confiam ao Senhor terão os segredos de Deus revelados para eles. Quando eu estava lendo aqui, eu lembrei da história de Simeão, que era um sacerdote, né, que estava esperando uma resposta para o povo de Deus. Abre lá em Lucas comigo. Lucas 2. Lucas 2, 25. Diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver Cristo. Entende? Que esse homem, ele temia ao Senhor. Esse homem, ele era temente a Deus. Ele tinha Deus como o seu Senhor, o Deus da sua vida. E ele estava angustiado porque ele queria que Deus alcançasse, desse um socorro para o povo de Israel. E esse socorro era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. E Deus revelou a ele que ele não morreria antes de que ele visse o Cristo. Deus revelou um segredo para ele. Pensa que experiência maravilhosa. Porque aquele que teme ao Senhor, Deus revelará os seus segredos a ele. Aquele que teme ao Senhor terá os segredos mais lindos. Eu ia falar os segredos mais secretos, mas não tem como, né? Os segredos de Deus serão revelados para aqueles que o temem. Os segredos de Deus é aquilo que Deus quer fazer, não só na nossa vida. Porque quando Deus mostrou isso para Simeão, isso trouxe consolo para o coração dele. Mas não foi só ele que foi consolado, né? Mas
essa revelação, isso que Deus contou para ele antes de que a sua geração soubesse, alcançou os nossos corações e nos salvou. Porque os segredos de Deus, quando são revelados para aqueles que o temem, não é só para o nosso benefício. Não é só para que nós sejamos consolados, mas é para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam restauradas, para que o reino de Deus seja expandido e cresça cada vez mais. Deus quer revelar segredos para aqueles que o temem, amém? Glória a Deus. E ali, por último, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aqueles que temem ao Senhor conhecerá a fidelidade de Deus. Aqueles que temem ao Senhor vão experimentar da fidelidade do Senhor, daquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque tudo que Deus faz em nós não é somente para o nosso benefício, né, como eu falei, mas é para que outros sejam alcançados também, para que outros sejam salvos também. Quando Deus fez uma aliança com Noé, só Noé foi beneficiado? Não, foi todo um povo, toda uma geração. Quando Deus fez uma aliança quando Deus fez uma aliança com Jesus, com a sua igreja, não foi só para aquele tempo, mas foi até os dias de hoje. Amém? Aqueles que temem ao Senhor conhecerão a fidelidade, a aliança que Deus tem para nós. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Glórias a ti, Deus. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Deus. Deus quer encontrar aqui nessa noite, na nossa igreja, corações tementes a Ele. Amém? Não só frequentadores de igreja, não só frequentadores de culto, mas pessoas que vão refletir e expressar a sua reverência e o seu amor a Ele. Assim como essas pessoas aqui na Bíblia, assim como Davi expressou isso no seu agir, no seu estilo de vida, porque o Senhor quer revelar quem Ele é através de nós, através do nosso andar, do nosso falar, que as pessoas possam olhar e ver, olha, aquela pessoa, ela é temente ao Senhor, aquela pessoa é realmente uma adoradora, aquela pessoa realmente serve a Ele, aquela pessoa é realmente fiel no Senhor, aquela pessoa representa Ele. E para aqueles que o temem, o Senhor, Ele quer derramar essa graça e essas bênçãos sobre nós. Ele quer que nós venhamos desfrutar da bênção de ser temente a Ele, da bênção de ser alguém que reverencia o seu nome. Honrar a Deus, temer a Deus, vai ter o seu custo? Sim, vai ter. Mas o Senhor também nos garante por meio da sua palavra que nós desfrutaremos dessas bênçãos, que nós experimentaremos descanso para as nossas almas, que nós experimentaremos da sua fidelidade, que nós experimentaremos dos seus segredos, que nós encontraremos resposta e instrução para que caminho e que direção tomar. Talvez nessa noite você veio aqui porque você precisa tomar uma decisão, ou porque você precisa de uma resposta, e o Senhor quer te convidar antes de você pedir, antes de você apresentar os seus pedidos, as suas causas, você permitisse que Ele sondasse o seu coração, que você permita que Ele olhe para dentro de você e que te mostre se realmente você tem sido essa pessoa temente a Deus, que é fiel a Ele, que se aborrece com o pecado. Se você é essa pessoa que é fiel, que busca a santidade, que confia no Senhor, permita que Ele sonde o teu coração nesse momento.
Se você quiser dobrar os teus joelhos, ficar de pé, sentar, não sei. Mas não cante a canção, não fale nada. Permita que Ele sonde o teu coração nesse momento. Permita que Ele olhe dentro de você e que Ele te mostre qual tem sido o seu grau de fidelidade ao Senhor. Oh, Jesus. Permita que Ele te mostre se você tem se afastado do pecado, do mal, ou se você tem compactuado com Ele. Permita que o Espírito Santo te mostre se você tem buscado essa santidade de quem teme ao Senhor. Ah, querido, o Espírito Santo quer sondar o nosso coração nessa noite. Antes que nós possamos desfrutar dessas bênçãos, permita que Ele te mostre se você tem sido essa pessoa temente ao Senhor. Se você tem sido essa pessoa que reverencia Ele acima de tudo e de todos. Ah, Espírito Santo de Deus. Permita que Ele te mostre se Ele tem sido o centro da sua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Permita que Ele te mostre se a sua vida tem honrado a Ele. Se quando você está lá no trabalho você tem honrado ao Senhor. Se quando você está lá na sua casa você tem honrado a Ele com as suas atitudes. Ah, permita que Ele te mostre. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo Deus. Glória seja ao pecado, tudo que tenho é teu.